que a vontade para em mim derrama. Deus tem uma palavra para você, e eu peço a Deus que Ele realmente fale com você e que você entenda o que Deus quer de você, para que você viva aquilo que Deus já preparou para você. Se é a igreja do avivamento, eu queria ouvir um amém. Aí sim, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na terceira carta que João escreveu, e é justamente o versículo dos posts e dos banners digitais que nós vamos ler. 3 João 1:2. Gente, que coisa boa ouvir o barulho das páginas da Bíblia aí, viu? Lá na igreja, quando eu falo, vamos abrir a Bíblia, eu só escuto o smartphone sendo desbloqueado. Que coisa boa ouvir esse barulho da Bíblia sendo aberta. Em que pese a Bíblia do smartphone também ser palavra de Deus. E o mais importante, inclusive, é que essa palavra seja guardada, não é isso, pastor Alex? Dentro do nosso coração, né? Guardei, ó Deus, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos ler então. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, a palavra de Deus, ela é fantástica, a palavra de Deus é formidável, mas alguns textos, eles têm o poder de quebrar uma série de mentiras, e tem o poder de trazer tanto esclarecimento para a nossa vida, e esclarecimentos práticos que têm o poder de mudar a nossa perspectiva sobre nós, sobre a vida, sobre o que se escuta. E esse versículo é um desses versículos fabulosos. Eu queria fazer com você rapidamente, a título de introdução, 5 conclusões rápidas que eu vejo sobre esse texto. Primeira coisa, irmãos, não é errado buscar prosperidade. Você pode dizer amém? Não é errado ser próspero, não é errado ser uma pessoa abençoada e que olha para si e que tem essa graça de manhã pela manhã, fala assim: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez uma pessoa próspera. O apóstolo João está inclusive falando para essa pessoa que, ó, eu faço votos por tua prosperidade. Então, primeira conclusão rápida: não é errado buscar prosperidade. O que é errado é viver a vida inteira só em prol da prosperidade financeira. Isso é um erro. Você pode dizer amém? Então, primeira conclusão, não é errado buscar a prosperidade. Segunda conclusão, o apóstolo João não era contra a prosperidade. Terceira conclusão, muito importante para os nossos dias, a saúde também é algo importante que devemos buscar e preservar. Você pode dizer amém? A saúde é algo importante. Quarta conclusão, irmãos, é possível nos dias de hoje ter uma alma próspera. É possível nos dias de hoje ter uma vida financeira próspera. É possível nos dias de hoje ter um relacionamento próspero com a esposa, com os filhos, com os pais, inclusive com a sogra. Minha sogra mora comigo, irmãos, tem 12 anos, ela tem esse privilégio. E eu essa responsabilidade. Mas é possível ter um relacionamento próspero, inclusive com a sogra. Quinta coisa, prosperidade, irmãos, não significa ser rico financeiramente. O que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo em 1 Timóteo 6,9? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, ou seja, na cobiça do amor ao dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, prosperidade é de Deus. É possível ser feliz, é possível ser próspero, inclusive financeiramente. Mas ser próspero financeiramente é uma coisa, ser rico materialmente é outra coisa. Eu espero que você não tenha ficado chateado com essa conclusão, porque tem gente que vem para a igreja achando que Jesus vai fazer dele uma pessoa rica. Irmãos, eu não sou rico. Tu é rico, meu apóstolo?
Somos ricos da graça, somos ricos do amor, ricos porque temos família, ricos porque temos um Deus que cuida de nós. Agora, tem gente rica, tem gente ganhando muito dinheiro, não é o meu caso, tomara que seja o seu, mas independente se não é o meu e é o seu, há coisas mais importantes na vida do que dinheiro, em que pese a Bíblia defender, através do apóstolo João, a necessidade ou o desejo que ele tinha de que Gaio fosse uma pessoa próspera. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu brinquei com a banda, se a banda é curada, é saudável. Eu fui músico, irmãos, na época que não tinha YouTube, viu? Quem tinha um Fender na época tinha tudo nessa vida, né? Hoje você vai aqui no centro da Guatinga, você escolhe o instrumento que você quer, divide em 12 vezes no cartão, inclusive no cartão clonado. Você divide em qualquer lugar. Mas na minha época era difícil ser músico. Irmãos, e tinha músico que queria ser mais do que o pastor. Tinha músico que queria ser mais do que o líder. Aí o pessoal brincava, é uma brincadeira, né? Que música era uma alma muito difícil. Eu conheci os músicos com alma difícil, mas conheci e conheço muito músico com alma boa. A alma curada, a alma de servo. Que Deus te deu uma alma de servo. Que Deus te deu uma alma curada, né? Depois eu vou ter que elogiar cada um da banda para eles não ficar tristes, né? Porque eu falei só do baterista, né? Mas todo mundo tocou muito bem, viu? Irmãos, então são razões simples, são conclusões rápidas que a gente tira desse texto. Eu queria dar uma definição para você. Estou na introdução, estou correndo aqui, estou de olho no celular, viu? Alma saudável, desfrutando de uma vida plena. O que não é uma vida plena? Eu gosto de fazer esse tipo de abordagem. O que não é? Porque eu quero ter uma vida plena. Alguém quer ter uma vida plena comigo aqui? Glória a Deus. A igreja aqui é do avivamento mesmo, viu, apóstolo? É sucesso. Mas o que não é uma vida plena? Uma vida plena não é uma vida perfeita. Você acha que você vai ter uma vida perfeita no mundo caído? Você acha que vai ter uma vida perfeita, você imperfeito, se relacionando com pessoas imperfeitas? Você acha que vai ter uma vida perfeita? Você acha que a igreja, que é casa de cura, de vitória, de sucesso, de prosperidade, de vida plena, de abundância, de poder de Deus, vai ser uma igreja perfeita? Essa aqui não. Enquanto estivermos aqui, não. Então, uma vida plena não é uma vida perfeita. O que não é uma vida plena? Uma vida plena não é vida sem problemas e desafios. Porque tem gente achando que a vida dele não é plena porque ele enfrenta problemas e desafios. Se eu fosse perguntar para os corajosos aqui, que levante a mão comigo, que eu sou o primeiro, que está passando por desafios, muita gente levantaria a mão. E eu sei que muitos que levantariam a mão estão vivendo uma vida plena. Mas vida plena não é isenção de lutas e dificuldades, às vezes perseguições, às vezes falas devoradoras da alma. Mas vida plena é quando você reconhece: eu tenho vivido o que Deus me tem permitido, eu tenho alcançado o que Deus tem me dado, eu tenho experimentado o que a boa mão do Senhor tem para mim providenciado. Você tem experimentado coisas boas que você conhece? Isso é vida plena. Isso é vida plena. O que não é vida plena? Não é vida em que tudo está sobre nosso controle. Irmãos, filho é uma bênção, né, meu pastor? Você tem 3, né? Que sucesso, hein, pastor? 3 meninos. Lá em casa com 2 eu desisti, eu fui logo no meio, eu falei: doutora, me ajuda aí que meu contra-cheque é pequeno. Não vou conseguir ter o 3º, não. Aí brinquei com a minha esposa, estava falando com o pastor Alex: vamos adotar uma mocinha? Ela falou: só se adotar a empregada. Eu falei: eu não dou conta de adotar 2 moças. Aí ficamos só com 2 mesmo. Só que você vai criando filho e você acha que você vai ter controle sobre o filho. Mas filho é flecha que você atira. Filho, você não tem controle sobre a vida toda. Inclusive, se tiver uma serva de Deus aqui querer namorar, me manda seu currículo, por favor, porque eu estou recebendo currículo. Irmãos, meu filho tem 26 anos, é um menino imperfeito, ele é imperfeito, mas o menino com 26 anos é obediente. Então, glória a Deus aí. Até para ele sair no carro dele, ele fala assim: pai, vou pegar meu carro, vou fazer tal coisa, posso? Eu falei: meu Deus, isso é sucesso demais.
É um sucesso. Tem como botar a foto de novo dele aí? Rapidinho? É possível? Bota a foto aí, vai que tem uma pretendente aqui. Eu ia fazer uma brincadeira com a apóstolo, mas não posso. Linda sua filha, parabéns, meu pastor. Minha pastora, sucesso, parabéns. Irmãos, esse menino chama Alexander, o guardião da raça humana, que ele é Nicolas, o vencedor, e meu nome é Gladson. Gladson quer dizer o filho da alegria, deu para perceber? Gladson, filho da alegria, deu para perceber alguma coisa? Eu quase nasci na fazenda, irmãos. Não nasci na fazenda que o primeiro parto da minha mãe deu errado, meu primeiro irmão nasceu morto. Então eu quase nasci na fazenda. Para não nascer na fazenda, aconteceu alguma coisa, correram comigo para uma cidadezinha pequena lá de Minas, onde eu nasci, mas eu sou de Vazante. Meu filho, quando nasceu, cuidado, hein, banda, músico é bicho danado. Músico é bicho danado. Quando eu olhei para o menino, eu falei, rapaz, esse menino aqui tem algum probleminha com ele aqui, isso aqui não está, tem alguma coisa errada aqui. E ele nasceu com uma vértebra, 2 vértebras da coluna cervical colada. E eu, músico, olhei e falei, rapaz, isso aqui, meu Deus, meu primeiro filho, o que está acontecendo? Será que eu estou ficando cego? Eu estou cego, eu não estou enxergando. E a história é longa. A gente levou ele em vários médicos, por fim nós levamos ele no melhor e maior hospital ortopédico da América Latina, que aqui em Brasília todo mundo sabe quem é. Isso, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. E falaram assim, o seu filho tem uma síndrome de Klippel-Feil, ou síndrome de Klippel-Feil. E a jogada é o seguinte, ele provavelmente não vai andar. Se ele andar, provavelmente ele vai parar de andar. É possível que as pernas atrofiem, é possível que os braços atrofiem, e é possível que ele tenha problemas mentais, porque essas 2 vértebras coladas vão comprimir os nervos desse menino, e ele provavelmente vai ter uma série de problemas de saúde. Tu tem ideia como é que eu fiquei nesse dia, não? Eu estava trabalhando, eu trabalhava numa outra empresa que eu trabalho hoje, era coligada, mas não era a mesma empresa. E eu tinha uma mesa assim, da cor dessa flor aqui. Quando a minha esposa me ligou e deu a notícia, eu comecei a chorar. Porque pastor não é de fé, o pastor não é perfeito, o pastor é gente, o pastor chora, o pastor tem medo. E eu comecei a chorar e aconteceu alguma coisa com a veia do meu nariz. Quando eu terminei de chorar, minha pastora, parece que tinha matado um frango assim na minha mesa. Tanto sangue, porque eu senti a dor da dura notícia. Mas a gente continuou levando ele para o médico. Não faça isso que eu vou falar agora, viu? Só Jesus falar com você. Não faça isso não. Eu continuei levando para o médico, mas teve uma hora que a minha esposa falou assim, amor, eu não vou levar mais. Eu não vou levar, porque a gente só escuta coisa ruim. E de coisa ruim eu não quero encher o meu coração. Eu falei, então vamos parar de levar. Se a palavra da medicina é I don't can, eu não posso, eu não quero ouvir mais isso. I don't listen now, também não vou ouvir mais. E paramos de ouvir. E Deus usou uma santa, uma serva de Deus. Eu gosto de usar o termo santo, porque nós somos santos, somos separados, né? E essa santa falou assim, eis que eu te digo, aleluia, eis que eu te digo, a minha mão de cura é sobre esse menino. Irmãos, resumindo a história, esse menino começou a andar com 10 meses, ele nunca parou. Essa igreja é do avivamento mesmo. Ele começou a andar com 10 meses, ele nunca parou. E o menino que não ia andar, formou em educação física. Então você imagina, o que é melhor ter na sua vida? Uma palavra de eu não posso ou crer no Deus da palavra que é fiel? É crer no Deus que a palavra é fiel, e esse Deus tem para nós com certeza vida plena. Mas a vida plena não é a vida na qual tudo está sobre o nosso controle. Irmãos, como é importante você conhecer a respeito das promessas de Jesus. Como é importante você conhecer o Jesus a quem você ama, a quem você diz amar. Como é importante você conhecer, não de ouvir falar. É porque hoje não toca mais, né, pastor? Mas antes eu te conhecia,
Rapaz, entrei até no tom do negócio. De ouvir falar, mas agora de contigo andar. Às vezes você está conhecendo Deus de ouvir falar. Quando você começar a andar com Deus de verdade, você vai viver os milagres dele. Quando você começar a andar com Deus de verdade, você vai viver aquilo que Ele tem preparado para você. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Como é importante você conhecer sobre as promessas de Jesus. Minha pastora Regina, tem gente que sai da igreja porque está frustrado com Deus. Se frustrou com Deus. Se frustrou com Deus. Por quê? Porque ele queria viver algo que Deus não prometeu. Ele queria receber algo que não é para ele. Ele queria algo que não é promessa. Ele queria viver algo que ele não suportaria. E ele vai embora. Mas ele vai embora porque ele não conheceu a Deus. Ele foi embora porque ele não conheceu o caráter daquele que o chamou. Irmãos, promessa de Jesus: nada pedis, nada tendes. Por que nada pedis? Pedi e dar-se-vos-á, para que vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Pedis e não recebeis. Por que pedis maus? Por que pedis mal? Para gastar com os vossos deleites. A culpa é de quem quando a gente não recebe? É mais fácil botar a culpa no apóstolo, né, irmãos? Na apóstola, nos pastores. É mais fácil botar a culpa em Deus. Agora, as promessas de Deus são fiéis. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele zela pela sua palavra. Quais são as promessas que você tem de Deus? Irmãos, eu gosto muito de contar a história, pastor, quando eu estou pregando, mas as minhas histórias, porque se eu contar a história do outro, vai que o outro não gosta, vai ficar sentido. Se eu ficar sentido comigo, eu me perdoo depois, né? Quando eu namorava com a minha esposa, Deus me deu uma palavra. Ele falou assim: eu vou te abençoar, viu, cabra? Eu vou multiplicar as suas moedas. Pai, aquela palavra foi sucesso. Mas fiquei desempregado 2 vezes ainda, com esposa e com filho. Andei de carro velho muito tempo. Quando eu casei, eu morei no fundo da casa do meu pai. 4 anos. Tinha dinheiro nem para trocar roupa íntima. Lá na igreja eu ia falar cueca, mas aqui não pode. Tinha dinheiro nem para trocar as cuecas. Tudo que recebia, dava o dízimo e guardava. Já viveu isso aí, Giltão? Tomara que não. Tomara que não. Recebe o dízimo, recebe o 13º, férias, dá o dízimo e guarda. Mas eu tinha uma promessa que Deus ia multiplicar as minhas moedas. Irmãos, há muito tempo atrás eu fiquei desempregado. Aí eu falei assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor me deu uma mulher bonita, está aqui até agora. Oh meu Deus, mulher bonita demais. E é santa, irmãos. Todo dia, meio-dia, ela fecha a porta do quarto. Às vezes a minha chefe me liga: fala para o Alessandro orar por mim. Eu falei: está orando, chefe, por mim, por você, por todo mundo da nossa sessão. E Deus me deu essa palavra: eu vou multiplicar as suas moedas. E eu fiquei desempregado, meu pastor, 2 vezes já com esposa e com filho. Na última vez que eu fiquei desempregado, minha esposa estava grávida. Só porque eu fiz uma oração. Cuidado com a oração que você faz. Orações são perigosas, cuidado. Orações são perigosas. Eu falei assim: Deus, se eu fosse um cara top, forte, igual o pastor Alex, Papa Mike, stop! Eu ia sair desse emprego que eu estou. Ia vender um carro. Na época eu tinha 2, um meu da minha esposa. Vou vender um e eu vou estudar para concurso. Mas eu sou frouxo, Senhor, eu sou um cara fraco, eu sou frouxo, eu não dou conta disso não. Passou pouco tempo, eles me mandaram embora. Aí eu peguei a rescisão, guardei, vendi o carro, que eu não sou bobo. Vendi o carro de quem, irmãos? O meu, porque a minha esposa sabe onde eu durmo. Esse é um perigo, né? A esposa chateada com você, ela sabe onde eu durmo. Então eu vendi o carro meu e comecei a estudar para concurso. A história é longa, irmãos. O meu salário, quando eu entrei no banco, já falei onde eu trabalho, né? O meu salário, quando eu entrei no banco, hoje o meu dízimo é maior do que o meu salário. Porque Deus falou que ia me abençoar. E eu não sou melhor que você.
Eu só estou contando isso para você saber que Deus é Deus que cumpre promessas, inclusive financeiras. Deus falou que vai te abençoar, filhão, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, vai dar certo, às vezes demora. Eu demorei, irmãos, foram décadas, apóstolo, foram décadas esperando, e de vez em quando lembrando a Deus que não precisa ser lembrado. Senhor, tu lembra daquela palavra? Eu estou aqui, Senhor, continuo crendo, viu? Senhor, conte comigo, eu continuo crendo nessa tua palavra, eu continuo crendo nessa tua palavra. E eu aprendi uma coisa, irmãos, só prospera quem é generoso, só prospera quem planta. Não adianta, irmão, gente infiel não prospera, não tem jeito. Uma vez meu pastor da antiga igreja, eu sou pastor na Igreja Batista Coinonia, Águas Claras aqui, o pastor até pediu para eu fazer uma apresentação, esqueci, meu pastor. Lá nós somos 20 e poucos pastores. Antes da pandemia nós éramos mais ou menos 2.000 pessoas, e a gente vai vivendo esses momentos, a gente vai experimentando coisas, e a gente vai vendo Deus fazendo com que os fiéis recebam da boa mão dele. Em que pese Deus ama todo mundo, mas a necessidade de ser fiel a Deus é urgente, ela é para hoje, não é para amanhã, ela é para hoje. Então é muito bom a gente reconhecer quais são as promessas de Jesus para a nossa vida. Nós estamos falando sobre alma saudável, desfrutando de uma vida plena. Você conhece João 10:10 com certeza, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então guarde seu coração. Eu não falei que é importante conhecer as promessas. A promessa de Deus para nós é vida abundante. A promessa de Deus para nós é vida saudável. A promessa de Deus para nós é vida plena. Essa é a promessa de Deus para nós, e Ele quer que a gente viva isso. Ele quer que a gente viva isso, com certeza. Eu preciso te falar alguma coisa transitando por essa questão da vida plena, da vida abundante. Você sabe que cada um de nós participa disso de forma ativa? Cada um de nós é participante dessa construção de vida plena e vida abundante. Como é que eu participo disso, pastor? Estando aos pés do Senhor, crendo na palavra, não desistindo. Cuidado com a boca, cuidado com o que você fala, cuidado com seus pensamentos. Nós participamos da construção dessa vida plena. Como? Mudando as bases da nossa vida. Tem gente que não está vivendo o que Deus prometeu, porque as bases são bases antigas. Já escutou aquela fala? Eu não sei como é que ela é, porque todo mundo atribui essa fala a uma pessoa, mas a essência da fala é o seguinte: louco é quem quer viver uma vida praticando as mesmas ações, viver momentos diferentes. Se eu só pratico as mesmas coisas, eu vou experimentar as mesmas coisas. Se eu vivo todo dia do mesmo jeito, no final do dia eu vou acabar o dia como eu acabo todos os dias da minha vida. Então como é que eu vivo essa vida plena? Como é que eu participo? Mudando as bases da nossa vida. O que diz Romanos 12, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Espírito Santo de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo, não sejais imitadores desse mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mude a base da sua vida. Que base, meu pastor, que eu preciso mudar? Que base? Primeira base, que é uma base muito triste: deixe de viver nas trevas, abandone as trevas do rancor, as trevas do ódio, as trevas da descrença, as trevas da falta de fé. Abandone as trevas da ingratidão, abandone as trevas, porque tem gente que está dentro da igreja, mas ainda vivendo dias escuros, ao invés de viver dias claros, vivendo dias nublados, porque ainda não mudou a base da sua vida. Pastor, é difícil. Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é difícil mudar as bases da nossa vida. Só que uma grande promessa do Senhor é o seguinte: eu vou estar contigo, eu vou te ajudar. Eu vou estar do seu lado. Conte comigo, eu vou te ajudar. Porque, irmãos, que se dependesse de nós apenas mudar as bases da nossa vida, a gente estaria perdido. Porque a gente sozinho não consegue. A gente sozinho não dá conta. Mas o Senhor Jesus está do nosso lado. Eu acho fantástico quando Ele prometeu,
eis que estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação do século. Você pode dar um aleluia aí, igreja do avivamento? Ele está com você, todos os dias, todos os dias. Você já acordou? Pastor, posso fazer uma pergunta aqui para o pessoal? Sei que o pessoal aqui é corajoso. Quem já acordou aqui assim, dormiu bem e acordou assim, pastor, já acordei meio para baixo, meia pedra, meio tijolo. Acordei meio preocupado, parece que eu dormi bem. Você não, né, querido? Que com esse bigodão aí eu duvido. Às vezes a gente acorda assim, já acontece, acorda meio preocupado com alguma coisa. Quando você acordar assim, lembre-se da promessa de que Deus está do seu lado. Quando você acordar assim, lembre-se da promessa que Ele vai cuidar de você. Quando Ele acordar assim, lembre-se da palavra: em vindo o inimigo contra vós, contra ele, contra o inimigo, vai o Espírito de Deus como uma corrente de águas, e alvorará a sua bandeira. E a bandeira quer dizer: esse é do Senhor, Satanás, nesse você não toca. Quando você acordar preocupado, lembre-se: você é do Senhor, você é intocável, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, quando você acordar triste, tempos atrás, minha esposa resolveu fazer uma viagem. Eu estou de olho no relógio, tá, irmãos? Não vou desobedecer o tempo, não. Minha esposa resolveu fazer uma viagem. Aí eu... Cuidado, irmãos. Mulher é bicho capicioso, muito cuidado. Você que tem mulher. Eu falei assim com a minha esposa: tu só vai viajar se tu conseguir comprar essas passagens com milha. Irmão, nunca consegui trocar uma revista por milha. Nunca consegui na minha vida. Deus é minha testemunha. E minha esposa foi convidada por uma grande amiga nossa. Eu sou amigo do esposo dela desde Jesus sabe quando. Eu falei, queria ir para Maceió. Eu falei, se você comprar com milha, eu deixo. E descansei. Falei, isso é impossível. De tarde eu recebo a ligação: comprei as passagens. Eu falei, isso é impossível. Ela falou, não, eu comprei as passagens. E ela foi para Maceió. Comprou passagem com milha. Esse é outro problema: compra com milha, só volta quando a companhia fala que tem vaga. Não é isso? Que milha é bicho terrível. Eu sei que ela ficou lá em Maceió uns 10 dias. Não, ela ficou 14 dias. Quando deu 7 dias, eu estava em casa com depressão, querendo me matar, Falei, amor, tem misericórdia, vai no aeroporto, amor, troca essas passagens. Eu não aguento mais, eu estou morrendo de saudade de você, do Nicolas, que ela viajou com o Nicolas. O Cleizinho ficou comigo, mas não adiantou nada, trancado no quarto jogando videogame o dia inteiro, adiantou de quê, né? Eu sei que eu já tive vontade tanto de ter instrumento. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei guloso, comprei logo 2 de cada. Eu tenho 2 baixos, tenho um teclado, tenho um piano, tenho 2 violão, tenho um de nylon, e tenho uma viola, tipo, 10 cordas ainda. Fiquei meio exagerado, lembrei do Cazuza, exagerado. Eu sei que a minha esposa estava longe, eu comecei a me sentir só naquele dia. Eu só acho que com esse fundo eu não vou conseguir, não. Quando eu me sinto só. Tira a música aí, meu filho, senão eu vou ficar mais desafinado que eu já sou. Obrigado. Quando eu me sinto só, a noite é tão longa, as luzes estão turvas, distantes as estrelas. Quando eu me sinto só, a noite é tão fria, tudo é tão estranho, não consigo entender. Isso é por causa de uma saudade de uma esposa. Você vê que saudade é um negócio danado, né? Só que eu imagino que Deus está cantando essa música para alguns de nós aqui nessa noite, se sentindo só porque você tem gastado pouco tempo com Ele. Tem um escritor, meu pastor, Augusto Cury, escreveu um livro, A Solidão de Deus. Eu falei, ele tomou alguma coisa. E quando eu fui ler, eu entendi o que ele quis dizer. Então, assim, o Deus que promete, o Deus que te ama, Ele também sente sua falta. Eu e o apóstolo fizemos faculdade mais ou menos na mesma época, faculdades diferentes, faculdade teológica diferente. E eu lembro do pessoal ministrando algumas lições importantes. Deus é Espírito, não é isso, irmãos? Deus é Espírito, mas Deus é uma pessoa. Deus não é gente, mas Deus é uma pessoa. Ele tem desejos. Deus é um ser volitivo. E Deus nos deu de presente a volitividade. Nós temos desejos, nós temos vontade. Irmão, você imagina, já passou na sua cabeça, pode botar a música de novo, meu filho, pode, sucesso.
Já passou pela sua cabeça, você fala, você Deus, fala assim, eu vou criar uma turma top, mas esse pessoal vai me abandonar, eles vão pisar na bola, e eles vão pisar na bola tão forte que eles não têm como pagar, e eu ainda vou ter que pagar a dívida deles. Mas Deus falou, eu vou criar assim mesmo. Tu imagina se isso é amor ou não é amor? Se isso não for amor, não é assim? A música antiga? Imagina, Deus nos criou, sabendo que a gente ia cair, sabendo que a gente não ia conseguir pagar o preço, e que Ele, o Criador, ia ter que pagar o preço no nosso lugar, para nos abrir de novo a porta da comunhão, e não só a porta da comunhão, mas uma porta para que a gente desfrute, não amanhã, mas hoje, de uma vida plena, em casa, como pessoa, no relacionamento com Deus, no relacionamento com os filhos, com os nossos líderes, com a família. Isso é preço que Deus pagou por mim e por você. Você não pode desconsiderar isso e simplesmente abrir mão disso. Não abra mão. Não abra mão desse amor e não abra mão da perspectiva de que Ele te ama e o amor dEle quer te conduzir, não a uma vida mais ou menos, mas a uma vida plena, uma vida abundante. Você pode dizer amém? Outra base que a gente precisa mudar urgente das nossas vidas é aceitar e viver diariamente a liberdade que Deus nos deu. Ninguém vos aprisione por nada, é a palavra do Senhor. Seja livre, para quê? Livre para acreditar que Ele está cuidando de você. Livre para dizer não às ofertas que não são de Deus. Livre para viver em liberdade contra os desejos da carne. Livre para experimentar o que Deus já nos entregou. O que diz na palavra, irmãos? Que o que Deus faz, aquilo que Deus projeta para o homem é bom. Tudo que Deus fez é bom. E Deus quer que a gente viva isso, viva essa bondade, viva essa graça, viva essa comunhão. E é uma comunhão diferente, porque a comunhão com Deus nos transforma. A comunhão com Deus muda a gente. Mas não é uma mudança qualquer, é uma mudança gerada pelo amor. Uma mudança gerada pelo amor. Eu gostei muito desse tema, eu sempre gostei demais desse versículo. Eu achei ele um versículo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. E o tema da conferência é fabuloso: alma saudável. Alma saudável. Alma saudável. A alma, irmãos, é parte importante do corpo, sabe? Eu queria ler com você um versículo, 1 Tessalonicenses 5:23. O meu Deus, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem duas teorias, tem a tricotomia e a dicotomia. Você é tricotomista, meu pastor? O que essas teorias falam? Que nós não somos o corpo, nós somos espírito, alma e corpo. A dicotomia fala, nós somos espírito, com alma é a mesma coisa, e corpo. O certo é que você não é o que você está vendo. Isso aqui é o corpo que Jesus te deu para se relacionar com as pessoas. Se você se acha bonito, dê um glória a Deus aí. Eu vou falar para mim, misericórdia, ainda bem que eu nasci com saúde, não é? Mas tem gente que se acha bonito, mas o corpo é que Deus te deu para se relacionar com o mundo material. Mas diz na palavra que lá no céu nós vamos receber o quê, irmãos? Um novo corpo. Aí eu dou glória a Deus, vai ser melhor do que essa carcaça. Glória a Deus, vai ser melhor. Deve ter cabelo, deve estar mais forte, menos barrigudo. Vai ser melhor, eu estou com fé que vai ser melhor. Mas você não é o corpo. Se você é dicotomista, você é o espírito e a alma. Se você é tricotomista, você é o espírito que tem uma alma e habita num corpo. Mas independente das teorias, é importante que você cuide da sua alma. Irmãos, resolvi ir para a academia. Glória a Deus aí. A minha esposa estava indo, apóstola. Aí ela botava, minha esposa é muito crente. Minha esposa não sai na rua nem de short. Às vezes eu tenho que falar, amor, dá para botar um short aí, que só está nós dois em casa, por favor, me ajude, bota um short. Às vezes eu tenho quase que ameaçar não fazer mais pix para ela.
Mas para ir para academia não tem jeito, tem que botar uma bermuda, né, irmãos? Um negócio. Aí eu falei, rapaz, essa mulher está muito bonita para ir para academia sem mim, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Resolvi ir para academia. Irmão, minha saúde até melhorou. Melhorou. Na primeira semana eu não dormia, né, irmãos? Todo quebrado. Mas já melhorou. Um dia desse, o irmão foi me dar um tapa na igreja, assustou. Eu falei, pastor, você está malhando. Eu falei, cuidado, agora alimenta o cacete. Se não quer me bater, ele bate também. Você cuidado. Muito cuidado. Então você precisa cuidar do corpo, precisa. Mas você precisa cuidar da alma. Diga para a pessoa que está do seu lado, se for um homem, fala assim, santo, cuida da alma. Se for mulher, santa, cuida da alma. Gilto, santo de Jesus, cuida da sua alma, Gilto. Cuida da sua alma, meu filho. Deixa Deus te usar, deixa Deus quebrar as cadeias, deixa Deus fazer de você um cara novo, você que já é um cara top. Gilto, cuida da alma, meu filho. Cuida da alma. Cuide do corpo, mas cuide da alma também. Cuide do corpo, cuide da sua alma. Quero ler outro versículo para você que fala sobre alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala em coração, alma, sentimento, geralmente é sinônimo. Então ele está falando, cuida do que está entrando no seu coração. Cuida daquilo do qual você está abastecendo a sua alma, porque isso vai te conduzir. Isso vai ser a fonte da sua vida. Porque uma alma curada, meu apóstolo, gera cura. Uma alma doente gera doença. Uma alma que quer ser mais do que é, nós já sabemos o que aconteceu com um camarada que se chamava Luz e que hoje se chama Lúcifer. Se chamava Lúcifer, hoje se chama Satanás, inimigo. Ele quis ser mais do que ele devia ser. Ele olhou para o Senhor sentado no trono e falou, rapaz, aquele trono me cai muito bem. Eu estou achando que eu vou sentar ali. Nós já sabemos o que aconteceu. E não vamos falar dele, porque o nosso foco nessa noite não é ele. Mas muito cuidado. Tem uma canção que não é minha, mas que é muito bonita. Muita calma nessa alma. Já escutou? Marcela Thaís. Muita calma nessa alma. Eu não sei cantar não conheço não. Uma vez uma mocinha cantando. Muito cuidado nessa alma. Por que você tem que ter cuidado com a alma? Porque não adianta o corpo estar saudável e a alma estar doente. Então, uma alma doente precisa ser restaurada. Eu queria te dar uma boa notícia. Se você está com a alma precisando de restauração, o dia é hoje. Se você está precisando receber de Deus uma graça para acalentar a sua alma, nós vamos orar. O dia é hoje. O que eu acho fabuloso, irmão, da promessa de Deus é que Ele promete presença. Deus promete proximidade. E a presença de Deus e a proximidade de Deus não é, Gilton, presença passiva. Não, é presença ativa. Onde Deus está, ali há liberdade. E se você der liberdade para Deus, Ele vai fazer coisas tremendas no seu coração, na sua alma. E Ele fazendo coisas tremendas na sua alma, vai passar para o seu corpo, vai passar para a sua família. Você vai ser curado, você vai ser instrumento de cura. Você vai ser um abençoador, além de abençoado, um abençoador. Deixe Deus mudar a sua alma hoje, deixe Deus mudar o seu coração, deixe Deus mudar a sua perspectiva. Ouça a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deixa Deus trazer cura para a sua alma. Pastor, e qual que é a perspectiva de uma alma que está precisando ser curada? É uma alma que vive com medo. Vive com medo. Pastor Gladys, eu tenho medo de não casar, eu sou muito feio. Vai casar, irmão, eu casei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não tenha medo. Pastor Gladys, eu tenho medo de não conseguir sustentar a minha casa. Eu tinha esse medo quando eu casei. Minha esposa ganhava mais do que eu. Tu imagina a tragédia? O camarada ganhando pouco, a esposa ganhava mais do que ele, já com problema de alma. Olha que tragédia. Mas eu sobrevivi. Irmãos, eu olho para o meu filho. Hoje eu tive uma conversa com meu filho. Falei, filho, papai te ama demais. Uma conversa de pai para filho. Aí falei, depois que a gente bate, a gente tem que fazer o quê, meu pastor? Assoprar, né? Bate e assopra, né? Aí eu falei assim, meu filho, você tem 26 anos. Eu com 26 anos era teu pai. Já estava cuidando de você. Tu está ali, sucesso, servindo a Jesus, a igreja. Amanhã ele está trabalhando no culto de manhã. Eu estou nos cultos à noite, servindo a Deus. E eu falei com ele assim, meu filho, não perca a oportunidade de hoje buscar a presença do Senhor. Não deixe a oportunidade passar de hoje receber o que Deus tem para você.
porque você já está na idade de um despertamento. Ele é crente, ele gosta de ir para a igreja, mas eu queria vê-lo assim mais envolvido, porque todo pai quer ver o filho mais envolvido, né, pastor? Pode estar muito envolvido, você quer mais, né? Ele está trabalhando na igreja, você quer que ele vá para o seminário, você termina o seminário, você quer que ele seja pastor, né? A gente que é pastor tem essas coisas, quer que o filho esteja sempre muito envolvido. Deus quer que você esteja envolvido com ele. Deus quer que você esteja envolvido com as coisas de Deus. Deus quer que você sim, viva, tenha suas responsabilidades, mas que você nunca se esqueça de Deus, porque é Deus quem traz cura para as nossas vidas, é Deus quem nos ajuda. Então, assim, uma alma que precisa ser curada, é uma alma que vive o medo. A pastora Ludmila Feber partiu, né? E ela tinha uma música muito bonita, que falava que o verdadeiro amor, que é um versículo bíblico, lança fora todo medo. Você pode dizer amém? Guarde seu coração do medo. Se você está vivendo com medo, nós vamos orar por você. Irmãos, eu sei o que é ter medo, viu? Eu posso orar por você. Eu sei o que é ter medo. Já tive medo nessa vida. Quero orar por você. Outra coisa que indica que a alma precisa ser curada: a dúvida. A dúvida. Está sempre duvidando. Pastor, mas será? Pastor, mas será que aquela promessa era para mim? Pastor, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, tanta promessa. Será que é para mim? É para você. As promessas de Deus são para nós. As promessas de Deus são para os seus filhos. As promessas de Deus são verdadeiras, são fiéis. Então guarde seu coração do medo, da dúvida. E uma coisa muito importante, você precisa guardar o seu coração urgentemente. Guarde o seu coração das palavras negativas. Pastor, eu nunca vou alcançar. Se continuar falando que não vai mesmo. Porque se você não tiver fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, não vai. Uma notícia triste que eu tenho para te dar, mas faça como o escritor bíblico. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Lembre-se da palavra, se alimente da palavra, enche o seu coração da palavra. Pastor, eu conheço tão pouco, então guarda aí: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guarde essa palavra, profetize coisa boa. Você crê que nas palavras tem poder? Irmãos, há poder do verbo haver, há com H, há poder nas palavras. Há tanto poder nas palavras que qual foi a orientação do Senhor Jesus? Abençoeis e não amaldiçoeis. Se Jesus fala que eu devo abençoar, é porque há poder nas palavras. Então declare sobre você coisa boa. Quem tem filho adolescente aqui? Quem tem filho adolescente? Dá trabalho, Santa. Só um pouquinho, né? Dá trabalho, Santa. Gostei do corte, arrojado. Gostei. Então o que eu vou fazer com meu filho adolescente? Profetizar a vitória. Meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é um menino obediente. Meu filho, Deus vai te usar. Eu falei que eu estava dando para concurso, né? E eu preocupado, coração com medo, coração com medo, com dúvida. E o pessoal falava assim para mim: rapaz, tem muita gente estudando para concurso, se tu não fizer um cursinho, tu não passa. Aí eu pensava: ou eu faço o cursinho ou eu como. Desempregado, vivendo da venda do carro, da rescisão, né, pastor Alex, você lembrou, né? Ou eu faço o cursinho ou eu como. E meu pai um dia me deu uma palavra, presta atenção, há poder na palavra dos pais, viu? Pais, em nome de Jesus, profetiza a bênção aí nessa noite na vida dos teus filhos, na tua casa. Há poder nas palavras dos pais. Meu pai falou assim: você vai passar e você vai escolher. Eu falei: meu Deus da glória, eu vou receber essa palavra, porque se eu passar não está bom. Se eu puder escolher, porque eu passei pelo menos em 2. Eu não creio, irmãos, em numerologia bíblica, mas Deus foi generoso, eu passei em 3. E eu pude escolher. E eu não fiz cursinho não, mas eu recebi uma palavra do meu pai: você vai passar. Eu falei: eu vou passar. Eu enchi meu coração de fé, porque quem profetizou na minha vida foi o homem de Deus, meu pai. Eu vou passar. E eu segurei, mas foram dias difíceis, foi 1 ano estudando. Todo concurso que eu fazia, pastor, eu passava, mas fora das vagas. Aí eu fazia o concurso de tarde e ia para a igreja. Chegava na igreja: pastor, passou? Eu falei: mas eu não sei, eu fiz o concurso hoje. Aí quase que eu parei de ir para a igreja, pastor, depois do dia do concurso, que eu não aguentava mais. Pastor, nós estamos orando. Eu falei: meu Deus, essas orações estão trazendo, parece que é peso, que agora eu sou obrigado a passar, porque a igreja está orando.
Mas resumindo a história, deixa eu te dar meu testemunho. Eu passei, você vai passar. A porta de Deus vai se abrir para você. Vai dar tudo certo. Deus está cuidando de você. Não tenha desânimo. Não pronuncie palavras negativas. Repreenda o medo e arranque a dúvida do seu coração. E vamos caminhar. Estou de olho aqui no relógio. Vamos caminhar. Irmãos, o que é uma vida saudável? Isso aqui é tão importante. Para viver, para desfrutar de uma vida plena, eu preciso saber como que eu desfruto dessa vida plena. E eu vou desfrutar quando a minha alma for uma alma saudável. O que é uma alma saudável? É uma alma que se alimenta da palavra de Deus. Uma alma saudável é uma alma que se alimenta da palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, Josué. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás abençoado. Olha aí, prosperar o caminho e você vai ser bem sucedido. Quando isso vai acontecer? Quando você não cessar de falar do livro da lei, do livro da palavra, de encher o seu coração com a palavra. Comece hoje e amanhã você vai ver coisa nova acontecendo. Comece hoje. Outra coisa, o que é uma alma saudável? É aquela cujo foco está em Deus. Pastor, você viu o valor do litro da gasolina? Eu vi. Está caro. Eu não posso fazer nada a não ser orar. Eu não vou deixar o litro da gasolina tirar a minha paz. Eu estou focado em Deus. Com o litro da gasolina 5 está bom, com 7 está ruim, mas eu vou ter que pagar. Com 4 está melhor, mas o meu foco não está nessas coisas da terra. Meu foco está em Jesus, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Nós vamos subir, irmãos. Nós vamos subir, não vou ficar aqui para sempre. Hebreus 12:2, olhando firmemente, com foco firme, olhando com foco firme, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Por isso que Jesus falou: eu venci o mundo. Essa é uma declaração de que eu e você, focados nele, vamos vencer o mundo, vamos avançar, vamos ter vitória, porque essa é uma promessa a Deus. O que é uma alma saudável, pastor Alex? É aquela que se alimenta da palavra, é aquela cujo foco está em Deus, e é aquela que não se deixa intimidar. Nunca se deixe intimidar. Nunca se deixe intimidar, porque você tem promessas de Deus. Graças a Deus minha mãe é viva. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho mãe, eu tenho pai. É sucesso demais, né? Meu Deus do céu. Tem mãe, tem pai. Minha mãe, tempos atrás, fez um exame e apareceu um câncer no rim esquerdo dela. E ela operou e tirou o rim esquerdo por causa de um câncer. Foi alguns anos atrás. Há meses atrás ela foi fazer um exame e apareceu um nódulo no rim direito dela. Eu comecei a rir, eu comecei a chorar. Eu fiquei feliz ou eu comecei a ficar preocupado? Você já sabe a resposta, porque pastor não é de ferro e apóstolo também não. E nós começamos a orar pela minha mãe, porque com um rim você vive, né? Sem os dois não tem jeito. E Deus me deu uma palavra. Eu já aprendi o poder da palavra, porque Deus me deu uma palavra referente ao meu filho, e eu criei, e eu vi a vitória. Depois de 18 anos nós voltamos para o Sara, irmãos. Fizemos todos os exames, tudo exame que você pensar, a gente fez sem pagar um centavo, só a gasolina para ir lá. E no dia de pegar o resultado, eu falei com o meu chefe, falou: chefe, eu tenho que ir pegar um resultado do exame, eu preciso sair. Ele falou: não, vai lá, e fui com a minha esposa. Quando nós sentamos na frente da médica, ela começou, irmãos, aquela bíblia de resultado. Ó, isso aqui a gente fez, não deu nada. Ó, isso aqui também a gente fez, não deu nada. Ó, isso aqui a gente fez, não deu nada. Isso aqui a gente fez, não deu nada. Isso aqui a gente fez, não deu nada. Ele não tem nada! Eu falei: oh, meu Deus. Então, os resultados de uma fala extremamente dura, através dos próprios exames, foi constatado que ele não tinha nada, porque Deus o curou. E Deus me deu uma palavra referente à minha mãe: toda vez que você for orar, comece rendendo graças.
Então eu não vou me intimidar. Eu vou orar rendendo graças, porque o meu Redentor vive. Aleluia. Eu vou render graças porque Ele venceu a morte. Eu vou render graças porque Ele continua sentado sobre o trono e a palavra de autoridade é dEle. Eu vou render graças. Não se intimide. Uma alma saudável é aquela que não se deixa intimidar. Pastor, você não sabe o que eu ouvi. Não sei, mas vou te dar um versículo. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo, eu não vou me deixar intimidar pelas notícias, pelas ameaças, por aquilo que eu estou vendo, pelo que eu não estou vendo. Eu não vou me deixar intimidar, porque o meu Redentor vive. Ele está vivo, Ele está cuidando de mim. Preste atenção, ter uma alma saudável é decisão sua, não é minha não. Ter uma alma saudável é decisão sua, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, não é do seu pai. Você decide. Tinha aquele programa antigo, Você Decide, Gildo, é da sua idade? Da sua época não, né, Gildo? Mas da minha, do apóstolo, eu tenho certeza que é. Você decide. Você decide hoje. O que diz a palavra? Ó, eis diante de ti o bem, o caminho da vida e o caminho da morte. Diante de quem? De cada um de nós, o caminho da vida e o caminho da morte. Por que Deus está falando? Por que havereis de morrer? Por que? Escolha o caminho da vida e vivais. Você escolhe hoje, pastor, eu quero ter uma alma saudável. Você escolhe hoje e implementa isso na sua vida todos os dias, porque os desafios são diários. A guerra é travada todos os dias. Então você decide hoje e vive isso todos os dias. De certa forma, irmãos, eu me deixo adoecer quando eu não me protejo com a palavra. Eu me deixo adoecer quando os ataques diários afrontam a minha paz, e nós precisamos nos proteger com uma arma secreta que todo mundo sabe qual é: a palavra. Pastor, eu pensei que você ia falar uma arma secreta que ninguém conhece. Não existe essa arma secreta, todo mundo conhece. É a palavra, a espada da verdade. Se proteja e contra-ataque as más notícias, os que querem te intimidar, com a palavra da verdade. O Gildo falou que meu tema era desfrutando de uma vida plena no ministério, não é isso, Gildo? E eu vou correr para falar rapidamente sobre Saul. Você lembra de Davi? Quem foi Davi? Quando a gente lembra de Davi, quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Dentre outras coisas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E quem foi Saul? Qual foi o título de Saul? Qual foi o título que Deus deu para Saul? Eu não conheço nenhum. Você conhece algum título que Deus deu para Saul? Eu não conheço. Mas quando eu olho para Davi, eu sei que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E eu dei um título para Saul. Saul foi o rei que se deixou adoecer. Foi o rei que deixou a sua alma adoecer. Irmãos, Saul foi chamado para um ministério único, um ministério fantástico. Saul foi chamado para ser rei. Deus te deu um ministério fantástico. Quem aqui é casado e está com a santa do lado aqui? Glória a Deus. Deus te deu um ministério fantástico, meu filho. Fazer dessa mulher a mulher mais feliz da face da terra. Segura aí que não é fácil não. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque se for o ministério que Deus me deu, eu vou conseguir. É difícil, pastor, ser pai de filho. É difícil ser pai de filho, ser pai de menina. É difícil ganhar pouco, é difícil ganhar muito. É difícil muita coisa. Mas qual foi o ministério que Deus te deu? Qual foi o chamado que Deus te deu? Você vai conseguir. Porque Deus te chamou para isso. E quando eu olho para Saul, mas eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que me chamaram a atenção em Saul. Alex, Saul era um camarada jovem, que não é o meu caso, e bonito, que não é o meu caso também, já saiu na minha frente. Jovem e bonito. Saul era jovem e bonito. Outra coisa que Saul foi um camarada escolhido. Deus escolheu Saul.
Tu imagina que honra é essa? Gilton, você foi escolhido por Deus, tu tem noção? O que é isso? Que privilégio é esse? 1 Samuel 9,17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul foi um camarada escolhido. Irmãos, outra coisa que eu acho bacana em Saul, 1 Samuel 9,20. Quando as jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Samuel falando com Saul. Saul estava preocupado com a jumenta do pai. Saul era obediente. O pai falou: Saul, vai caçar a jumenta. Saul foi caçar a jumenta. Saul era um cara obediente. Lembrei do meu filho. Só que meu filho não é igual a Saul, não, é melhor. Saul foi caçar a jumenta. Quanto as jumentas estavam 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Ó, Deus usando Samuel para falar com Saul. Para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para a casa de teu pai? Olha que promessa. Olha que promessa. Então Saul responde e disse: porventura não sou eu benjamita? Quer dizer, tu deve estar equivocado. Eu sou da turma, eu sou da tribo de Benjamim, uma turma pititinha, esquecida. Eu sou de uma tribo pequena. Porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Então, quando Saul escuta o que Deus tinha para ele, ele fala assim: mas não pode, para mim, a minha tribo é menor. Eu já estou enrolado, já a minha tribo é menor. Da minha tribo que é menor, a minha casa é a mais simples. Então Saul, além de ser moço, bonito como eu não sou, Alex, mas bonito como você era um camarada discreto. Saul era um camarada humilde. Saul demonstrava conhecimento. E Saul demonstrava clareza e equilíbrio. Tu imagina se esse... Aposto, esse cara tinha que ser rei mesmo. Olha, quem que não ia votar nele? Esse cara, presidente do Brasil, ganhava no primeiro turno. Bonito, obediente, esclarecido, humilde, tinha clareza, equilibrado. Quando você olha para o sul, você fala: por que deu errado? Como um cara desse dá errado? E tinha um negócio em Saul que era fabuloso. Você consegue vir aqui, pastor Alex, rapidinho? Fazer uma brincadeira com você, viu, meu pastor? Desce ali, ficou muito alto. Isso, pode descer. Diz, irmãos, que em Israel, o mais alto batia aqui no ombro de Saul. Eu não sou Saul, não, é só para você entender. Imagina se Saul tinha ou não tinha como prevalecer. O mais alto batia no ombro de Saul. Obrigado, meu pastor. Aquela frase, ele é o cara. Foi Roberto Carlos comprou essa música para Saul. Ele é o cara. Esse cara era Saul. Opa. Tinha tudo para dar certo. Mas a gente já conhece. Deu certo ou deu errado? Deu errado, porque Saul se deixou adoecer. Está tudo escrito para dar certo na sua vida. Está tudo escrito para dar certo na sua vida. O que diz na palavra? Antes de você nascer. Como é que é o seu nome, filho? Como? Hudson. O Senhor é contigo. Bendito sois vós. Hudson, antes de você nascer, meu filho, todos os seus dias já estavam escritos na mão de Deus. Você tem o nome que Jesus quer que você tenha. Você está debaixo, guardado das mãos de Deus. Se você quiser, meu filho, tu vai viver tudo aquilo que Deus projetou para você. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Foi isso que Deus projetou para Saul. Mas Saul não experimentou. Por quê? Porque Saul não estava aqui com a gente nessa conferência de alma saudável. Ele se deixou adoecer. Por que a alma adoece? Pastora, quando a senhora foi lá aqui, eu quase sapateei. Quase que eu me dei uma sapateada aqui. A senhora falou um negócio impressionante na oração, a questão da identidade. Quando a senhora falou identidade, eu falei: meu Deus do céu, graças a Deus, fiquei confortado. Fiquei confortado. Por que a alma adoece? Porque há problema de identidade. Não estou falando da sua carteira de identidade. Problema de como você se enxerga.
de como você administra a sua vida e aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. O primeiro problema de Saul, irmão, Saul, apesar de Deus ter falado que ele ia ser rei, ele chegou a rei, parece que Saul não tinha convicção. Parece que Saul não acreditava, estava ali, mas parece que não estava ali. Isso aqui está acontecendo, mas não sei se é verdade, se isso aqui é uma fake news. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que Saul não tinha convicção, porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Essa foi uma música que umas moças compuseram, pastor. Moça compondo música, às vezes dá um negócio. Brincadeira, gente, não é bullying não. Mas umas moças compuseram essa música. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Tem canção que gera cura, não tem não, pastor? Tem umas canções que a gente escuta e gera cura, né? Mas essa canção, para Saul, gerou doença. Gerou doença, porque ele não tinha convicção do seu ministério. Em outro momento, Samuel se atrasa um pouquinho para oferecer sacrifício. Saul fica preocupado. O que Saul faz? Oferece sacrifício quando aquele não era o chamado dele. Então uma alma adoece quando me falta convicção. Uma alma adoece quando eu não reconheço os meus limites. Você é uma bênção. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus tem projetado coisas grandes para você, mas você tem limites. Você é uma pessoa. Você não é o super-homem. Você tem limites. É importante você saber quais são os seus limites. É importante você saber qual que é o limite da sua esposa. É importante você saber qual que é o limite dos seus filhos. Deus não tem limites, mas nós temos limites, inclusive limites de atuação. Saul não reconhecia os seus limites. Terceira coisa que faz com que a nossa alma adoeça: você está muito preocupado com o que os outros estão falando de você? Saul estava muito preocupado com a opinião pública. Saul se preocupava demais. A gente tem que ter preocupação com a verdade, a gente tem que dar bom testemunho. Mais preocupado que o que os outros estão falando comigo, tem que ser a minha preocupação se o que eu estou fazendo Deus está se agradando. Essa é a grande preocupação. Então Saul se adoeceu porque parece que ele não tinha convicção do seu ministério. Parece que Saul não reconhecia os seus limites. Parece não, ele não reconhecia os seus limites. Saul era muito preocupado com o que os outros estavam falando. E Saul era um cara ciumento. Saul era um cara ciumento. O ciúme gera coisa boa. Alguém já viu uma pessoa ciumenta? O ciúme sendo falado como uma virtude. Tudo bem, você tem que ter um pouquinho de ciúme da santa, né, pastor? Não tem que cuidar, está conversando com quem, como é que é isso aí e tal. Tem que cuidar, lógico. Mas não o ciúme doentio. Eu sei que isso não acontece aqui na igreja, mas tem igreja que se o Zé toca, o Tonho não vai na igreja. Tem igreja que se o pastor fulano prega, o pastor ciclano simula uma doença, porque ele não pode estar na igreja enquanto o outro pastor... Eu sei que isso aqui não acontece aqui, tá, irmãos? Mas só para vocês entenderem. É muito importante que você tenha convicção do que Deus te deu e sabendo que você faz parte de um reino. Quando você entende que você faz parte de um reino e que você não é o centro das atenções, mas que você é uma parte importante, que Deus conta com você, que Ele te deu talentos, que Ele quer te dar uma alma saudável, para que você desfrute de uma vida plena em casa, na igreja, no ministério, em tudo. Isso muda a sua vida, essa perspectiva. Você não é o único como pessoa, você é único, mas o mundo não gira ao nosso redor. Uma igreja não funciona assim. Uma igreja não funciona assim. Lá na igreja nós somos... Irmãos, é porque essa não é minha responsabilidade, fazer contabilidade de pastor, né? Mas lá nós somos entre... A última vez que eu contei eram uns 24, pastor. Parece que saiu um, chegou um 2 esses dias aí. Mas lá a gente tem aprendido que cada um é importante no reino. Porque tem gente que eu não vou alcançar, meu pastor. Tem gente que não vai estar no meu pequeno grupo. Tem gente que sequer vai estar nos pequenos grupos, que, pela misericórdia de Deus, eu e minha esposa coordenamos 40 pequenos grupos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Tem uma canção antiga que falava isso. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não deixe a sua alma adoecer nas perspectivas de Saul. Tenha convicção.
Uma vez eu quis pregar na igreja, Gilton, uma palavra. Aí, mas não preguei não, porque o irmão não deixou. Pastor, o pessoal vai entender isso errado. Eu queria pregar ocupando o segundo lugar. Sabe por quê, pastor? Porque às vezes o primeiro lugar não é meu. Não é meu. Eu estou numa igreja que o meu pastor está acima de mim. O primeiro lugar é de quem? É dele, não é meu. Eu sou um pastor auxiliar. Quando eu cheguei no louvor, na minha equipe tinha 2 tecladistas, 4 bateristas, na minha equipe só, né? Na minha equipe, eram 5 equipes, 3 bateristas, 2 tecladistas. Eu falei, rapaz, o dia que eu tiver escalado eu vou tocar, o dia que eu não tiver, eu vou ficar tranquilo, vou chegar, vou servir a Deus, porque nós não somos, como é que diz? Nós não somos estrela solo, nós fazemos parte de um reino. E há saúde quando você entende que você é importante, mas que você não é o único. Há saúde quando você entende que o chamado de Deus para você é real. Ele quer te abençoar, mas Ele quer abençoar o teu irmão também. Gera saúde para mim quando eu sei que Deus tem me usado, mas tem usado outras pessoas. Gera saúde para mim. E Deus se agrada, irmãos, quando eu olho para o outro e olho o outro com uma posição de honra. Quando a gente fala em honra hoje, tem muita gente que acha que a gente deve honrar só os pastores, só os líderes. Temos que honrar, mas temos que diz a palavra, pastor Alex, eu estou caminhando para o final, Gilton, que nós temos que nos preferir em honra. Eu te amo, você me ama, eu te respeito, você me respeita, eu torço por você, você torce por mim, eu vejo o poder de Deus na sua vida, você vê o poder de Deus na minha vida. Nós não estamos competindo, o nosso inimigo é o capeta, nós estamos no reino de vencedor, e reino de vencedor não pode ter divisão. Chama a turma. Dá para rolar alguma coisa no Mi maior? Ou um Ré maior, um Sol? Não precisa cantar a canção não, só fazer um prelúdio. Não quero botar vocês no fogo não, depois vocês ministram o que vocês prepararam. Eu queria orar por você. Vou parar meu cronômetro. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, por gentileza. Quero orar por você enquanto nossos queridos do louvor aqui vão fazer um pós-lúdio ou uma trilha aqui. Depois de falar por 1h10, falei demais, me perdoe, mas eu quero finalizar com alguns conselhos, concluindo com alguns conselhos. Primeiro conselho que eu quero dar para você: cuide do seu corpo, mas cuide bem da sua alma também. Cuide bem da sua alma. Leia a palavra, se dedique em oração, se aproxime do Senhor. Segundo conselho, tenha clareza sobre a sua identidade em Cristo. Você não é melhor que o outro, mas você não é um coitado. Você não é o centro das atenções, mas você não foi esquecido. Deus está abençoando o seu irmão e na hora certa vai te abençoar também. Tenha clareza sobre a sua identidade em Cristo. Terceira coisa, que foi um dos problemas de Saul: não se fundamente em suas virtudes. Não se fundamente em suas virtudes. Não se fundamente em suas virtudes. Pastor, eu estou plenamente satisfeito em Deus. Isso é uma fala de quem tem uma alma saudável. Segunda coisa, pastor, eu estou plenamente tranquilo que minha vida está guardada em Deus. Isso é indício de uma alma saudável que vai desfrutar de uma vida plena. Tranquilidade de que Deus está guardando a sua vida e satisfação e gratidão naquilo que Deus tem te permitido viver hoje. Quero orar por você que foi desafiado, assim como eu fui desafiado. Essa palavra não é minha para você, essa palavra é de Deus para nós. Eu fui desafiado, tanta coisa que Deus me deu nessa palavra que foi desafio para a minha vida. Irmãos, não existe isso. Quem está pregando para os outros, não existe. Quem está pregando a palavra de Deus, inclusive para si próprio.
Pode continuar. Venha viver aquilo que Deus projetou para você. Venha mudar as bases da sua vida. Abandone a raiva, o rancor, o ódio. Abandone a ingratidão. Abandone as palavras negativas. Traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança. Sabe, é tão importante quando a gente se deixa convencer, não por quem prega, mas pela palavra que foi pregada. Eu quero orar por você. Eu não sei que se vocês têm o costume de levantar a mão, de ficar de pé. Eu vi o apóstolo orando aqui no culto de domingo atrás, ele chamou o pessoal aqui na frente. Eu queria convidar você que se sente desafiado. Você que se sentiu desafiado, e não é vergonha nenhuma. Eu fui o primeiro a ser desafiado por essa palavra. Nós não estamos aqui para expor ninguém, nem quem está sentado alcançou, quem está de pé precisa melhorar. Não é isso. É você falar assim: Senhor, eu sou teu filho, mas eu sei que eu preciso melhorar. E eu quero orar por você. Se for possível, você que está com o coração aberto e está fazendo isso com muita clareza diante de Deus, eu queria te convidar a erguer pelo menos uma de suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de, como igreja, irmãos e irmãs, todos filhos do Senhor, nos reunirmos aqui nessa casa de oração, nesse templo onde a tua palavra é pregada, profetizada, onde as pessoas são aconselhadas, motivadas a terem as vidas transformadas pelo poder da palavra. Nós te agradecemos porque essa casa está com as portas abertas. Pai, eu quero pedir pelo teu servo, pastor Franklin, pastora Regina, apóstolos, por toda a liderança, mas de uma maneira especial por eles que são aqueles que o Senhor tem colocado aqui na frente como líderes maiores. Pai, em nome de Jesus, conduz os teus filhos, abençoa os teus filhos, continua falando com os teus filhos, continua dando graça, continua livrando do mal, continua se revelando a eles, continua dando clareza, continua dando fé, amor, paz, alegria, para estarem te servindo e nesse serviço tão importante, Pai, que é cuidar do teu povo. Pedro foi chamado a pastorear a tua igreja e os teus servos aqui, com toda a equipe, Alex, Gilton, os demais pastores, pastoras, líderes, têm trabalhado para o Senhor. Obra difícil, Pai, obra difícil, mas eu quero te pedir, guarda o coração deles, Pai, guarda o coração, fala com eles, se manifesta na vida deles a cada dia mais, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, que de forma tão humilde, na tua presença, em pé, se colocam, clamando, Pai, por esse desafio, que é ter uma alma curada, uma alma sadia, uma alma que se liberta das trevas, uma alma que escolhe a graça, que escolhe o poder, que escolhe o perdão, que escolhe viver em santidade. Pai, em nome de Jesus, quebra todo laço do inferno, toda ação maligna que quer prender o coração e a mente, Pai, do meu irmão, da minha irmã, o meu coração, os nossos corações, para que a gente não experimente aquilo que o Senhor tem projetado. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, toda ação maligna, caso haja isso, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Pai, eu quero te pedir uma palavra, quero te pedir nessa palavra que o Senhor possa implementar mudança, Pai. Mudança no coração, mudança na mente. Espírito Santo de Deus, Tu que és nosso amigo, Tu que és nosso intercessor, aquele que o Senhor Jesus disse que viria para nos ajudar, nos fazer lembrar das palavras. Oh, Pai, opera isso na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, para que a gente possa experimentar essa vida plena, Pai, essa vida abundante. Opera isso nas nossas vidas, Pai, dá-nos essa fé, dá-nos essa identidade firme, de saber que o Senhor tem isso para nós, bênção sem medida, uma vida melhor, uma vida plena em casa, no trabalho, na relação com os outros, uma vida melhor. Em nome de Jesus nós confessamos, Pai, diante do Senhor os nossos pecados nessa noite. Perdoa os nossos pecados, Pai.
mas além de nos perdoar, ajuda-nos a enxergar quais são os nossos pecados, Pai, para que a gente possa, com humildade, diante do Senhor, através da atuação do Teu Espírito Santo e da palavra, mudar de vida para experimentar coisa nova, porque quem vive dias todos iguais, experimentará coisas iguais, mas nós queremos, Pai, experimentar coisas novas. O meu irmão quer, a minha irmã quer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar com os olhos fechados ainda. Eu queria falar com você que está aqui, meu irmão, com a sua esposa. E queria falar com você, minha irmã, que está aqui com seu marido, pais que estão aqui com seus filhos e filhos que estão aqui com seus pais. Não há nenhum fracasso fora de casa, não há nenhum sucesso fora de casa que compense o fracasso dentro de casa. Não há nada que você conquiste fora do seu lar que seja melhor do que estar vivendo em paz dentro da sua casa. Eu quero convidar você, meu irmão, estou falando com os homens, você, meu irmão, você tem uma responsabilidade fantástica, colossal, de ser a estrutura de Deus na sua casa. De ter uma atuação profética, no sentido de profetizar a palavra dentro da sua casa, mas que você possa ser aquele no qual a família se apoia por causa do amor. Seja mais amoroso com sua esposa, seja mais amoroso com seus filhos. Cumpra o seu ministério, que não é fácil, é difícil. Mas se eu não tiver amor, eu serei como símbolo que retine, pois sem amor não há vitória, sem amor não há paz em casa, sem amor não há uma relação próspera dentro de casa. Quero falar para você, minha irmã tão querida, você como esposa, como mãe, tão responsável por tantas coisas, que diz na palavra que a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba. Eu quero falar para você, minha irmã, em nome de Jesus, seja você uma intercessora da sua casa, seja aquela sim, o marido é o sacerdote, mas seja você uma intercessora, seja você uma mulher sábia. Pastor, é tão difícil. Eu sei que é. Não é fácil. O que nós estamos te desafiando, você, meu irmão, você, minha irmã, não é fácil, não. Mas há uma promessa de Deus de te conduzir, de te ajudar, de ser a tua torre forte no dia da angústia, de ser escudo, de ser luz na tua vida. Meu desejo, o desejo de Deus é que a cada dia você, meu irmão, e você, minha irmã, vocês que vivem em família, experimentem uma situação de cura em casa. Situação de cura, em nome de Jesus. Eu quero só te dar mais uma palavra. Tome hoje uma decisão firme de não mais usar a tua boca para profetizar palavras negativas, nem palavras de juízo dentro da tua casa. Deus é o juiz, Deus é o juiz, e o nosso papel é abençoar. Use a sua boca, meu irmão, para falar da sua esposa, abençoando. Use a sua boca para falar dos seus filhos, abençoando. Irmã, use a sua boca para abençoar o seu marido, para abençoar os seus filhos, porque quem abençoa é abençoado. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Eu quero lembrar para você uma palavra. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra na qual eu te mostrarei.
e eu te engrandecerei o nome, farei de você uma pessoa conhecida. Preste atenção nisso agora. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Seja a boca de Deus para profetizar bênção, seja a boca de Deus para abençoar. Pastor, é difícil. O Senhor é contigo, Ele vai te fortalecer. Tome essa decisão hoje de ser uma alma saudável, que emite palavras saudáveis, que tem um relacionamento saudável, principalmente em casa, na igreja com certeza, na família, no trabalho, mas principalmente em casa, que é a tua maior responsabilidade. Ser tu uma bênção. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Ser tu uma bênção. Meu pastor, minha pastora, muito obrigado. Deus abençoe a igreja. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Queridos discípulos do avivamento, eu estou sem palavras para essa palavra. Dê uma salva de palmas para Jesus. E pela vida do pastor Gladstone, a igreja dele trabalha com pequenos grupos, que para a gente aqui é células. Então ele cuida, ele é supervisor de 40 pequenos grupos. São 40 células. Porque ele ama vidas. E ele entende que no ministério nós precisamos cumprir o nosso ID. Ele é pai, esposo, mas ele sabe que a alma saudável, ela começa em casa. E o que acontece na igreja é fruto da nossa vida, também lá fora. Que essa palavra realmente ela tenha tocado de forma profunda a tua alma. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito por seus efeitos. Antes ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Deus está curando a nossa alma nesses dias. Deus está nos trazendo chaves que estão abrindo portas de cura para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus te abençoe, pastor Gladstone. Continue te abençoando, te usando. Eu sei que hoje aqui, viu, pastor, nasceu uma conexão do reino. O Senhor nos conectou. E é bom, né, quando Deus nos conecta. Porque literalmente foi Deus. Então que o Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, derrame sobre a sua vida e família e ministério todas as sortes de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus, especialmente as bênçãos do Senhor, da prosperidade e da provisão sobre todas as áreas da sua vida. É o que nós oramos agora. E é o desejo mais profundo
da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que o sangue de Jesus esteja sempre sobre a sua preciosa vida e sobre a sua família. Que Deus abençoe o Ministério Koinonia, que nos cedeu, que liberou a sua vinda até esse ministério. Leve os nossos agradecimentos ao pastor, presidente daquela igreja. Como eu disse, Deus é um grande presenteador e nos presenteou com a sua vinda aqui hoje. Obrigado, meu pastor. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Talvez eu ainda seja um homem velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, escondido do seu olhar. Então faço pra ver como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Fique à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Oh, aleluia! Oh! Talvez eu ainda seja um homem velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do seu olhar. Então faz outra vez como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. E não faz outra vez. Cura mesmo, Senhor, cura o teu povo. Como foi na primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Povo de Deus chegou! Fica à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede,
nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Diga! Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, fica à vontade para em mim derramar, Até transbordar. até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fica à vontade para em mim derramar, A igreja, até transbordar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. vinho novo, vinho novo, vinho novo, o novo de Deus. Essa música, ela se tornou o tema, né, do nosso seminário, da nossa conferência. A gente sabe que com o passar do tempo, às vezes a gente vai perdendo alguns valores. Que nós adquirimos na nossa conversão. É por isso que a gente está cantando: faz de novo, Senhor, faz tudo novo. Deixa Deus fazer. Sabe o que a gente precisa? Só abrir o nosso coração. É só não resistir. Deixa Ele fazer. Ele vai continuar fazendo. Essa ministração de hoje vai continuar falando ao seu coração. Durante toda essa noite. Meu desejo é que você continue sendo visitado pelo Espírito, porque é a palavra que nos liberta, a palavra nos cura, a palavra nos transforma. Amanhã às 9 horas nós teremos aqui pastor Edivaldo Assino, 9 horas da manhã, tá? Trazendo também mais uma palavra para sarar a nossa alma, para curar a nossa alma. E à noite nós teremos a pastora Amanda Flores, que também estará trazendo mais uma palavra. E encerraremos a nossa conferência já na expectativa da próxima. Essa conferência entrou no calendário da igreja.
Nós estamos sendo curados para curar. Não tem como um doente cuidar de outro doente. Para que a gente possa cuidar de vidas, nós precisamos primeiro estar curado na nossa vida. Tem muita alma doente aí, precisando de cura, precisando de homens e mulheres sarados, curados na sua alma, para cumprir aquilo que fomos comissionados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém, queridos? Levante a sua mão. Como Deus é um Deus presenteador, você não vai embora desse culto sem tomar o seu caldo. Mas você não vai pagar por ele, não. Um presente de Deus. Obrigado, Vilani, e toda a equipe que está trabalhando na cozinha, né? Queremos agradecer também ao Reinaldo, que doou de coração para que esse caldo pudesse ser servido aqui hoje. Então, é frio. Amém, queridos? Glória a Deus. Amanhã, 9 horas, estaremos iniciando, tá? Que é para terminar cedo, para a gente se preparar para o culto da noite. Todas as vezes se terminava um culto como este, os apóstolos, na língua que eles eram peculiar, o hebraico do Antigo Testamento, diziam assim: Chesed, Adoneinu, Yeshua HaMashiach. A graça do nosso Senhor Jesus o Messias, Ve'ahavat HaElohim, e o amor de Deus, Ve'itahabut Beruah HaKodesh, a comunhão do Espírito Santo, Rimkulhem, seja com cada um de vós. Geração apostólica, a igreja do avivamento. Amém, vem amém. Amém, amém. Aleluia. Como foi na primeira vez, e o que era velho, novo se tornará. E não vai outra vez. Não se esqueça de tirar a sua foto aqui no painel. O pastor